pedrinhas ali. Glória a Deus, quando eu me lembro desse fato, eu tenho cada dia mais fé nesse Jesus maravilhoso. Uma coisa eu vou dizer, eu sou incrédulo, mas agora estou acreditando que existe milagre. O quadro da parede, a voava, saía voando, caía lá fora os quadros. Ela não estava pregando dentro do presídio, ele ia indo para o banheiro para se suicidar, ele contando ali, né? Eu vi uma voz falando de Jesus, e era essa, a senhora que falou para mim. Mas a senhora garante a soltura dele que ele volta de novo? Se a senhora garantir, uma coisa eu vou dizer para a senhora, já vou avisar já para a senhora. Bem, pessoal, começamos agora mais um episódio dos nossos encontros aqui sobre o legado. Dessa vez, desde ontem nós começamos a gravar aqui com a pastora Maria do Carmo Garcia. Ontem nós falávamos sobre o maior dos milagres, que é o milagre da conversão. Ela contou um pouco sobre a família dela, como ela chegou a conhecer a Jesus Cristo. Depois ela contou também testemunhos incríveis de milagres de cura no corpo, cura na alma, no espírito de pessoas com quem ela teve contato. E hoje ela vai contar aqui novos episódios, novos fatos incríveis daquilo que Deus fez na vida dela e através dela, numa cidade próxima a Curitiba chamada Serrinha. Hoje ela vai abordar diversos milagres e chegaremos também a contar de um dos milagres que são poucos comentados, mas que hoje ela vai abrir o coração dela para falar sobre a adoção. Mas, pastora Maria do Carmo Garcia, mais uma vez, bem-vinda ao nosso podcast. Eu quero que a senhora fique bem à vontade e compartilhe detalhes de milagres que aconteceram antes mesmo da senhora ser chamada pastora. Então agora a palavra é sua, a senhora vai conduzir esse momento testemunhando aquilo que Deus fez através da sua vida. Obrigado. Qual foi o milagre que a senhora falou para mim nesse instante? Juan, eu quero contar esse daqui, isso aqui é muito importante. Obrigada, Juan, por essa oportunidade de poder contar aquilo que Deus fez, que Jesus fez e que nos usou como instrumento. Uma certa feita lá em Serrinha, eu estava orando numa casa e de repente chegou a filha de um irmão chamado Antônio, e essa filha dele chamava-se Noemi, o nome da minha filha, né? Noemi, me chamando que o pai dela estava passando muito mal, uma dor terrível na barriga, uma dor, ele gritava de dor, e que foram me chamar para orar por ele, porque dali ficava longe para levar para o médico. Então eles acharam melhor me chamar eu para orar para o médico dos médicos fazer a obra, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus, que deu sua vida na cruz do Calvário e levou nossas enfermidades, né? E chegando lá, esse irmão Antônio era evangélico, tinha Jesus no coração, mas ele estava passando muito mal. E eu cheguei lá na cama, já quase desmaiando, coloquei a mão sobre a cabeça dele e clamei a Jesus que tivesse misericórdia dele naquele momento, que a família estava desesperada, a esposa dele chorando, os filhos chorando em volta dele ali. E eu coloquei a minha fé em ação em Deus, não em mim, né? Porque da minha parte eu não posso fazer nada, mas o Senhor Deus de toda a glória, Ele é grande e é poderoso e faz a obra, mas Ele nos usa, Ele não usa os anjos vir aqui, mas Ele quer que nós pregamos o Evangelho. E é por isso que na Bíblia está escrito assim, quando Jesus falou para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão nas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, eu, baseado nessa fé tremenda do Senhor Jesus, coloquei minha fé em ação naquela hora. Eu vi que ele estava bem mal, né? E aí, quando eu coloquei a mão sobre ele, veio uma mão estranha, que é do Espírito Santo, pegou na minha mão assim, e foi pondo a minha mão assim, eu estava com a mão na cabeça dele orando. E ele estava de barriga para cima assim, gemendo, e pôs bem na barriga dele a minha mão, pus a mão na barriga dele e clamei a Deus. E naquele momento, o Espírito Santo me revelou que ele tinha pedra na vesícula, mas que não ia ser preciso operar, que ele ia derrubar as pedras. Meus ouvintes, você que está me ouvindo, você pode até não acreditar, mas eu estou falando a pura verdade. Deus, através do Espírito Santo, está aqui comigo. Aquele homem começou a parar de gemer, melhorou,
De repente ele pediu um chá, foi se alimentando, e isso foi à tarde que fui orar por ele. Quando foi no outro dia de manhã, quando ele levantou, quando eu lembro desse fato que Jesus fez, não Maria Garcia, mas Jesus, eu lembro, eu me arrepio, sabe? Quando ele levantou de manhã cedo, ele foi direto para o banheiro, de repente começou a sentir que caía umas pedrinhas assim, que caía. Daí ele chamou a esposa dele e disse: Naide, vem aqui ver uma coisa, tá saindo umas pedrinhas dentro de mim aqui. E foi saindo, foi saindo. Quando eles olharam, tava bastante pedrinha na patente, né? Sim, ali, sim. As pedrinhas ali. Glória a Deus, quando eu me lembro desse fato, eu tenho cada dia mais fé nesse Jesus maravilhoso. Aí o que aconteceu? Eles tiveram coragem, foram tirando da patente, foram tirando, sabe? Tirando, e tinha uma, que as mais pequenininhas deixaram, depois eles pegaram as maiores. Tinha uma que era assim, o tamanho de um dedo, assim no pedaço do dedo, assim, o tamanho da pedra, sim, né? Aí tiraram aquelas maiores, e arrumaram o vidro lá com álcool, guardaram para testemunho. Eu sei que encurtar o caso, tinha uma enfermeira amiga deles que morava lá nesse mesmo local. Eles mandaram chamar ela. Ele levantou. Dali que ele foi no banheiro, que saiu aquelas pedras, ele levantou, não foi deitar mais. Sim. Isso é coisa maravilhosa o que aconteceu. Daí chamaram essa senhora enfermeira lá. Só que eu esqueci o nome dela, né? Esqueci o nome do que caiu a pedra, é seu Antônio, a esposa dele é Zenaide. Aí ela veio, olhou a pedra e disse: meu Deus, mas essa pedra saiu? Eu disse: claro, saiu dele. Mas esse tipo de pedra, tudo da bilis, né? Ele só sai com operação, porque é dentro de uma bolsa, e só sai, porque eu fui operado, eu fui operado anos atrás. Uma vesícula, né? Uma bolsa. Não, da vesícula, as pedras da vesícula, só sai com operação. Daí ela pegou, me lembro como se fosse hoje: Zenaide, faz favor, traz uma tesoura aqui. Ela levou a tesoura, ela pegou a tesoura e fez assim, ó. E não serrava a pedra, não serrava. Ela pôs no chão, me lembro que ela pôs no chão e com o pé, para ver se esmagava, sabe? Para ver se e não esmagou a pedra, é uma pedra muito dura e não esmagou. A Zenaide, uma coisa eu vou dizer, eu sou incrédulo, mas agora estou acreditando que existe milagre. Deus fez milagre. Deus usou a senhora, Dona Maria. Deus usou a senhora. Essa pedra só sai com operação. Se saiu através de oração, de hoje em diante eu quero aceitar o Senhor Jesus. E ali ela aceitou Jesus como Salvador. Entregou a vida dela para Jesus e acreditar que existiu um milagre verdadeiramente de Jesus. Então eu creio de todo o meu coração que Jesus faz milagre. Faz milagre mesmo, né? Sim, eu creio, com certeza. Um dos milagres também muito grande que aconteceu foi no começo também do meu ministério. Eu era presidente das senhoras da Quarta Igreja e estava acontecendo um caso estranho numa casa lá de obra de feitiçaria, uma coisa estranha estava acontecendo, caindo todas as coisas, lá do quarto do casal, era uma casa bem de esquina assim, uma casa de esquina, estava a penteadeira dele do quarto, ela caminhou a penteadeira e pá, caiu, esparramou espelho ali, esparramou espelho. E o quadro da parede, voava, saía voando, caía lá fora os quadros. Aconteceu isso anos atrás. Isso foi lá em Curitiba, né? Lá em Curitiba. Uma casa mal assombrada. Lá na rua do Capão da Embuia. Esqueci o nome da rua lá. Capão da Embuia. Do Capão da Embuia, perto lá da Quarta Igreja. E daí o pastor mandou nós ir orar lá. Eu e mais uma irmã fomos orar lá. Nós estávamos orando lá, e daí chegando gente para ver, e a família apavorada do que estava acontecendo, caindo prato no chão. Lá fora ficou com um quadro que estava na parede, lá rocado no chão. Me lembro como se fosse hoje, no chão os quadros, porque voava. É uma coisa terrível. Foi esse que a televisão foi filmar? Foi esse que a televisão foi lá, né, que o jornal foi lá fazer reportagem, foi, né? Aí chamaram o repórter foi lá quando eles estavam filmando, tinha uma colher em cima da geladeira. Aí quando ele estava filmando, a colher passou voando por cima da cabeça do repórter. Sabe? Veio o repórter lá.
para ver o que aconteceu. Eles tiveram que pôr em roda da casa assim, fazer cercar, para o pessoal não invadir lá dentro, porque começou a chegar gente, sabe? Foi tenebroso. E chegar gente para ver, porque ficou lá exposto lá dentro da casa, e o pessoal tiveram que sair da casa, saíram da casa daí, e como é que eles fazem assim? Cercou assim para não entrar lá dentro, Sim, sim. em volta da casa, cercaram, Coloca né? aquela fitinha zebrada, né? Para o Isso, pessoal não assim, acessar. em volta para não entrar. E eu sei que ficou lá, tudo esparramado dentro da casa, e a família foi embora, saiu da casa. Não ficaram na casa, não, saíram daí da casa, né? Mas aí te chamaram, foi isso? Chamaram a senhora para ir lá fazer uma oração, foi isso? Te chamado, avisaram ali a igreja, e daí o pastor mandou nós ir orar, nós fomos orar, mandaram chamar para ir orar, que estava coisa terrível aquilo ali. E daí foi acalmando, acalmou, ficou tudo em silêncio, depois expulsamos bastante, e expulsamos a obra diabólica, a obra de feitiçaria, e foi tão terrível aquilo que você nem imagina. Não esqueço até hoje desse acontecimento. Daí a família foi embora, daí venderam a casa, e daí desmancharam a casa. Daí não morou mais ninguém na casa, aí desmancharam a casa. Era bem na esquina. Pastor, então com base nesse relato que a senhora acabou de falar, né? A senhora acha relevante, importante fazer oração em ambientes, fazer oração em casas, antes de morar, ou mesmo durante a moradia da pessoa? Eu aconselho também que, às vezes, né, antes de morar numa casa, chamar um pastor, não precisa ser pastor mesmo, uma pessoa que esteja firme com Jesus, porque a pessoa que orou por mim e eu fui curado instantaneamente, tinha problema de coração, que eu estava já pondo a vela na minha mão, foi uma senhora, Dona Luísa, ela era membro da igreja, membro da primeira igreja em Curitiba, e ela não era pastora e foi orar para mim, eu fui curado instantaneamente, né? Sim, eu creio, milagrosamente, né? E esse Antônio sarou, ficou bom, não precisou médico, nada, sarou completamente. Sim. Sabe, e as pedras que eles tiraram, sabe quantas pedras eles contaram, as pedrinhas pequenas, eles foram contando, mas fora que deixaram aí escapar, foi mais ou menos quase 30 pedrinhas que eles pegaram. Nossa. Caiu da bolsa. Sim. Essa bolsa que fica dentro, né? Sim. Nós cremos no poder da medicina, nós cremos no poder de quando Deus usa os médicos para curar, né? Mas quando Deus ele opera, no extraordinário é incrível, ele né? Opera completo. Um caso também que aconteceu em Serrinha. Lá tinha a nossa igreja, eu levei o evangelho lá, através desse senhor que me levou para orar na Serrinha, ele tinha câncer no estômago, e ele veio para Curitiba, pedir oração. E caiu ele para mim orar na fila, lá na quarta igreja. Era presidente das senhoras. O pastor Agostinho orava numa e eu orava noutra. E aí caiu para mim orar, orei por ele. Jesus operou o câncer dele. Ele tinha câncer no estômago. Ele foi para Curitiba para ser tratado, não precisou. Aí ele voltou para Serrinha, que ele era uma das mais velhas de Serrinha, né? Salvina, o nome dele, já morreu também, já partiu. Aí ele me levou, daí pediu para o pastor Agostinho me mandar para Serrinha. Aí foi que o pastor Agostinho me mandou para Serrinha, que era o lugar de ser Salvina, que ele recebeu a benção, a cura do câncer, e ele pediu para mim ir dirigir lá. Daí lá que comecei na casa dele, no fundo da casa dele, numa tua de milho assim, bastante, que depositavam milho, ele fez ali o tipo de uma salinha, e ali a gente começou a fazer os cultos. Daí depois tinha o senhor, o nome dele é Ovídio de Lima, ele era maestro, dirigia maestro, era maestro. Só que eu não sei, ele tinha uma coisa contra mim, que eu ia cumprimentar ele desviava de mim. Aí a Manzanade soube que ele falou bem assim: eu não cumprimento essa missionária que vem de Curitiba, essa gente barulhento. São barulhentas, a igreja deles é bem silenciosa, né? Eu não gosto dela porque é uma igreja que faz barulho. Não gostava de mim, não gostava. Mas daí eu disse: mas ainda não liga, não faz não. Não me cumprimenta, mas Jesus é maravilhoso. Talvez tanta bênção que Deus estava acontecendo, né? Já tinha acontecido o milagre do Mantoro, que ele tinha derrubado as pedras da vesícula. Não liguei, fiquei quieta, né? Não liguei, não tem problema. Quando foi um dia, eu estava dormindo, 7 horas da manhã, bateu palma no portão, a Manzanade foi atender. Me lembro como se fosse agora, como se tivesse acontecido agora. A Manzanade foi atender, ele disse: bom dia, Manzanade, tudo bem? Escuta, a missionária está aí, a missionária Maria está aí, tá dormindo. Não, mas eu preciso falar com ela urgente. Daí ela ficou me assustada: o que será que ela quer falar? Não, a Manzanade conhecia ele, né?
o vídeo do nome dele. Né? Eu chamo ela, então faz favor que eu não posso sair daqui sem falar com ela. Mas ele não falou nada, falou o que era. Aí ela foi lá no quarto, ela me chamava de Irmã Maria. Irmã Maria, tem o vídeo de Lima, aquele que não gosta da senhora, que não chega a cumprimentar, tá aí que fala que a senhora eram 7 horas da manhã. Aí levantei, lavei o rosto ligeiro, troquei de roupa e fui. Daí a moça chegou, olha, seu vida, ela já levantou, só pode entrar. Entra aqui. Daí eu não atendi lá no portão. Ela mandou ele entrar, ele sentou no sofazinho assim, sentei do outro lado. Pois é, daí ele pegou na minha mão. Bom dia, pastor. Vai, missionária, ele chamava missionária. Bom dia, missionária. Bom dia, seu filho. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, a senhora sabe o que eu vim fazer aqui? Bem que assim ele falou. A senhora sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim lhe contar o sonho que Deus me deu. Essa madrugada, eram 3 horas da madrugada, eu me acordei com um sonho, que eu fiquei com medo, fiquei tenebroso, e eu contei para minha esposa, e minha esposa disse, pois é, o sonho, Deus está até avisando, vá lá quando você levantar de manhã e peça perdão para ela. E eu vim aqui, eu vou lhe contar o que eu sonhei, e eu só quero que a senhora me perdoe do que eu era para a senhora. Mas não, o que o senhor sonhou? Daí ele começou a contar. Pois é, sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que houve arrebatamento, e eu acordei daí com o sonho 3 horas da madrugada, ele não dormiu mais. Daí foi 7 horas, vim 7 horas para chamar a senhora, para contar para a senhora. Eu sonhei que houve arrebatamento, Jesus, como nós todos falamos, que Jesus vai arrebatar a igreja, vai haver arrebatamento, e houve arrebatamento, e eu subi. E quando eu subi, cheguei numa porta bem redonda, uma porta redonda, toda iluminada, e nas 2 portas, dos lados, estavam 2 anjos. 2 anjos, um do lado do outro, naquela porta recebendo. E quando eu cheguei na porta para entrar, aqueles anjos disseram, você não pode entrar aqui. Mas por quê? Porque aqui só entram quem lavou a veste no sangue do Cordeiro. Está vendo o que está lá dentro? Daí ele, estou vendo, está lá dentro já. Uma missionária que está lá no nosso lugar, está lá dentro, eu vi bem a senhora, uma veste branca, iluminada, brilhoso. Daí eu falei, mas aquela que eu não gostava está lá dentro já. Daí o anjo falou para ele, estás vendo? Só entraram os que lavaram a veste no sangue do Cordeiro. Volte e vá lavar as vestes no sangue do Cordeiro e depois você vai entrar, porque hoje você não entra aqui. Ele contando ali para mim, daí chorou, me abraçou, pediu perdão. Eu digo, não, para mim, você já pediu perdão para Jesus? Já? Não, que eu me acordei, 3 horas pedi perdão, a senhora me perdoou, está perdoado, seu vídeo está perdoado, tudo bem, não tem... Ele teve a visão para ele pedir perdão para mim. Mas Jesus que fez a obra, avisou em sonho para ele. Né? Então, isso ficou muito marcado para mim também, né? E foi esse que a senhora falou que também passou a fazer, ajudar a nossa igreja? Foi esse? Daí ele se ofereceu, o que eu precisasse dele, da minha igrejinha lá, e daí nós já estava na igrejinha, né? Nós já tínhamos comprado a igrejinha. Então houve aí uma reconciliação, digamos assim, reconciliação, né? Daí, para dirigir o coral, ele foi. Que lindo, né? Então ele agora passou a servir também lá na igreja, né? Lá em Serrinha, não é isso? Lá em Serrinha, né? Que bênção. E aí a senhora ficou esse tempo em Serrinha, não era pastora ainda, né? Como é que veio esse chamado? Quando eu fui para Serrinha já era pastora. Ah, já era pastora. Né, já era... Não era registrada ainda ministra, mas eu era obreira licenciada. Ah, tá, obreira licenciada. Como ele pediu, para minha o pastor Agostinho pediu minha nomeação de obreira, né? E eu fui como obreira. Trabalhei 4 anos lá como obreira, depois passei aspirante, e depois, antes de completar o tempo, eu fui para a convenção em São Paulo, aí me chamaram lá para a relação ministerial, para quem ia ser ministra. Eu digo, mas eu não estou no tempo de ser ministra ainda, que tinha que completar os anos, né? Daí que eu cheguei lá, aí o pastor Eduardo estava lá, o pastor... Aí quando eles foram me entrevistar, daí o pastor Eduardo, essa aí já está aprovada, ela está dirigindo já uma obra e Deus está usando ela poderosamente. Não fizeram nem pergunta nenhuma, a única coisa que eles perguntaram para mim, que eu lembro até hoje, que se eu pedisse para trocar de igreja, eu aceitaria. Eu digo, aceito. Né? A senhora fala aqui no livro que não tinha essa pretensão de ser pastora, né? Não, eu não queria ser pastora.
Eu não queria ir lá na quarta igreja, nos cultos de terça-feira, quando eu me converti, não perdia culto, era domingo, era terça, era quinta, estava nos cultos, né? E já tinham me dado cargo, tudo, trabalhar com o grupo de mulheres na igreja. E no culto de terça-feira, eu estava ajoelhado, que era antigamente, hoje não é mais, mas antigamente a gente ficava orando meia hora ajoelhada no culto, meia hora ajoelhada. E quando ele chegava com o pai dele era taxista e ele ia com o pai para a igreja. Ele procurava onde eu estava, ele ia lá onde estava, eu ajoelhado, orando ali, quando eu via aquele menino com a mão na minha cabeça, oh, Jesus abençoa a pastora Maria. Aí eu abri o olho, olhava, oh, meu querido, mas eu não sou pastora. Daí ele dizia, mas a senhora vai ser. A senhora vai ser. Daí eu disse, mas eu não quero ser pastora, mas a senhora vai ser. Bom, quando era na outra terça-feira, na segunda terça-feira, de novo, eu ajoelhada, ele chegava, põe a mão na minha cabeça, abençoa a pastora Maria. Daí na segunda oração já ele orou assim, em todas as lutas que já tiver, ela há de ter vitória. Digo, mas eu não vou ser pastor, eu não quero ser pastor, eu quero só seguir Jesus, agradecido pela cura que ele fez para mim, só quero agradecer todo dia, agradecer a cura que ele me deu do coração, mas não quero ser pastor. Tudo bem. Quando foi na terceira terça-feira, que ele pôs a mão na cabeça e orou, eu disse, meu querido, hoje, depois que eu vou aceitar, então. Agora eu vou aceitar, através da tua profecia, da tua palavra, eu vou aceitar. Era uma criança, né? Uma criança de 7 anos. Nossa. Menina de 7 anos, hein? E o mais curioso é que era numa época em que não tinha essa questão de pastora no Brasil. Não era comum, não tinha isso no Brasil, né? Não tinha. Era muito difícil você A primeira pastora era a pastora Odá lá. Lá no Paraná, né? No Paraná, é. Lá em Curitiba, a pastora Odá Caçanha. Peçanha. Pastor Odá. E aí eu fui pastora, daí dirigi, aí fui para Serrinha, né? Daí ele me mandou, eu fui como pastora lá, dirigi a igreja lá em Serrinha, fiquei 4 anos lá, e depois quando eu vim para Curitiba eu já estava ministra daí, né? Em Curitiba, a senhora percebia que os irmãos aceitavam bem essa ideia de ter uma mulher no pastorado? Aceitaram muito bem, aceitaram muito bem. Eu não tenho queixa nenhuma, foi uma bênção a sétima igreja. É. A sétima igreja, então, foi o seu próximo destino lá em Curitiba, né? Lá em Curitiba. A senhora era da quarta. Dirigi muitos anos ali a sétima igreja. Na sétima igreja. Vamos tentar ver um episódio só para falar sobre a sétima igreja, mas eu acho que hoje também já vai poder falar alguma coisa já desse tempo, né? De algumas coisas legais, interessantes que aconteceram lá, dentre tantas que aconteceram, né? De milagres, né? A senhora quer compartilhar já algo que te marcava nos cultos? Eu me lembro que a senhora falava muito para mim dos cultos na sétima igreja. Como é que eram os cultos tem lá? Tem um testemunho muito forte também que houve lá. Até quem ligou para mim foi o pastor lá, que é pastor da Casa de Recuperação, irmão. E ele precisou de um advogado para ajudar os problemas lá. E nesse encontro de reunião de pastor, ele falou lá no meu nome, e daí esse advogado falou, pastora Maria, poxa, eu frequentei a sétima igreja dela lá, eu fui curado, eu tinha um problema seríssimo, eu ia perder minhas pernas, seríssimo, e eu já estava perdendo, e num culto lá ela orou por mim, eu fui curado instantaneamente, sabe? E curado, um problema, isso há muitos anos atrás, lá na sétima igreja. Sim. Foi curado, ele estava para perder a perna, com um problema sério que ele estava. E ele foi curado. Glória a Deus. Foi curado. Então, pelo visto, então, o seu ministério, assim, lá em Curitiba, lá em Serrinha, onde a senhora passou, foi muito marcado por essas evidências, né, do Espírito, né, desse mover no Espírito, né? Graças a Deus, curas, né? Em Serrinha, nossa, tem tanta... Como Deus operou ali. A senhora conta também no livro como é que funcionavam os cultos lá na sétima igreja, né? Claro, a senhora era conhecida como a pastora do amor, não é isso? Eles assim. Consagraram eu de amor e unção. De amor e unção. Como é que eram os cultos naquela época? Conta pro pessoal aí, como é que era? Eu tinha terça-feira culto de oração, né? Culto de oração, era orar bastante, eu ficar ajoelhado, foi desses cultos lá na quarta igreja que esse menino profetizou que ia ser pastora, né? Mas eu graças a Deus, eu cumpri direitinho, e acontecia tantos milagres, porque o maior milagre que eu acho que aconteceu, as almas que aceitaram Jesus, os filhos na fé que eu tenho em Curitiba, são muitos filhos na fé que eu tenho. A senhora fala que nos cultos, só para te lembrar um pouquinho, era muito movido assim, pelo Espírito Santo, assim, no sentido de
Muita oração, muito louvor, Louvor. que não tinha culto que não tivesse alguma libertação de pessoas. Como é que funcionava Sempre isso? tinha libertação, pessoas que aceitavam. A maior libertação as pessoas que aceitavam Jesus como Salvador, né? Sim, sim. Portanto que agora que eu completei 91 anos, foi em Curitiba, e não foi nem a metade dos filhos da fé mesmo, mas que compartilharam, né? A gente vai ter que gravar um episódio só sobre a Sétima Igreja, isso aí está claro na minha mente já. Mas algumas coisas precisam também já vir para esse episódio de hoje, e que também aconteceram lá na Sétima Igreja, né? Por exemplo, algo que eu queria que a senhora trouxesse hoje para o pessoal, falando sobre a adoção, né? A gente falou aqui de milagres na parte do corpo, da alma, do espírito, né? Mas também existe um milagre também, que as pessoas não falam muito, mas é o milagre de você amar alguém que não é seu, né? Que não veio de você. E a senhora falou que a senhora teve 3 filhos biológicos, né? Que nasceram da senhora, mas teve um 4º filho, que a senhora fala com muito carinho. E eu queria que a senhora falasse sobre o milagre da adoção. Como é que foi essa adoção e o que esse filho representou para a senhora? Representou, nós estávamos já convertidos, né? E aí nós fomos no hospital, pegando um menino, e quem escolheu o nome dele foi meu marido que escolheu o nome dele, Daniel, né? Daniel, e a gente criou ele, e ele, menino já, ele tinha, acho que uns 10 anos, ele dizia assim, ele falava assim, mãe, quando eu ficar moço, a primeira coisa, eu quero dar um carro de presente para a senhora, porque a senhora anda evangelizando a pé, andando a pé, nossa, eu tenho dó da senhora, e assim ele foi crescendo falando, né, que deu andar a pé, andando a pé, evangelizando, eu quero dar de presente um carro para a senhora, né, e aí ele não tinha tanto amor, me dava tanto presente e tudo, né, e quando ele estava trabalhando lá na biblioteca pública, né, teve um acidente com ele e ele partiu, né? E ele começou a trabalhar nessa biblioteca pública, ele trabalhava lá e fazia faculdade, né? E lá nessa faculdade católica, o único que entrava lá com a banda dele, que ele dirigia a banda da Sétima Igreja, ele que dirigia, né? Os músicos, ele teve a oportunidade de entrar e fazer o louvor na faculdade católica em Curitiba. Ele fazia louvor lá. Que bênção, fazia louvor lá, esse é meu filho de criação. Fazia o louvor, e quando foi bem no fim do ano, bem no dia da véspera de Ano Novo, na véspera de Ano Novo, de 1995. Aí ele já estava noivo de aliança de uma japonesa, e a japonesa convidou ele para ir visitar a avó dela, do Japão, que estava lá em Maringá, e ele foi despedir de mim, mãe me levou presente para mim e tudo, mãe, eu tenho que não vou poder passar Ano Novo com a senhora, porque eu vou conhecer a avó da noiva dele, né, que era lá do Japão. E nesse acidente que eles foram, veio um carro de frente com ele numa subida, antes de chegar de Maringá, e deu bem nele, e ele estava com o vidinho escutando o hino me fugiu o nome dele agora, Carlinho Félix. Sim, Carlinho Félix, ele estava escutando o hino dele e morreu na hora dentro do carro. Nossa. Junto com a noiva e a tia dela, o tio que estava dirigindo o carro, né? E um tio dela que estava levando eles. Não aconteceu nada com eles, nem com a noiva dele. Só ele, o carro veio nele, assim, morreu na hora. Não sofreu nada, ele morreu na hora. E daí, quando foi dali um mês, me chamaram, ele tinha deixado um seguro para mim, e nesse seguro eu comprei o carro daí, que ele queria tanto me dar, mas eu dizia, Deus, eu queria ele vivo aqui me dando o carro, mas daí eu comprei o carro porque ele deixou o seguro, sem ele esperar o seguro para mim, no meu nome, né, e aí comprei um carro à vista daí, foi o primeiro carro que eu tive, e daí depois... Então o desejo dele, né, acabou se cumprindo. Era o desejo dele, e um carro que eu tenho hoje é fruto dele. Dele, né, que interessante, fruto né. Dele. Então a senhora plantou amor, semeou amor, né? E um dia vieram algumas recompensas, né? Dentre essas, né, esse seguro que ele deixou para a senhora, né? O que nós temos que semear nesse mundo tão triste que estamos vendo hoje, né? É semear amor, porque quem semeia amor, ele colhe amor, né?
E para a senhora, havia diferença entre ele e os demais filhos? Como é que era esse amor com ele, com o Daniel? Ele era muito chegado à senhora? Como é que era? Não, eles se davam muito bem, meu outro filho, muito bem, unidos, como irmãos mesmo, trabalhavam junto, muito unidos, sabe? Eu me lembro que a senhora fala que no velório dele foi justamente no dia 31 de dezembro, né? Que teve que transformar o culto de festejo de final de ano no velório, né? 31 de 1995, foi um velório a noite inteira, daí os pastores deixaram a sua igreja também, compartilharam, todos que souberam, estiveram presentes, né? A noite inteira foi o culto de memória do meu filho. Nossa. Mas o Espírito Santo, que está derramado sobre nós, me consolava, né? Me consolava porque eu sabia que ele tinha certeza da salvação, porque ele fazia programação, ele fazia evangelismo, ele aprendeu, ele nasceu no lar cristão, né? Batizei ele, já com 12 anos batizei ele. E ele, então, seguiu certinho e teve essa morte repentina, mas Deus sabe o que faz, porque nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe o que faz na nossa vida, né? E Deus com 91 anos, né, a pastora vivenciou muitas tragédias, né, pastora? Muito. Isso é um sinal de que Deus, ele não nos poupa da dor, né? Mas ele está conosco. Está conosco a todo momento. Dor, né? Ele permite acontecer lutas para a gente crescer na fé mais ainda, né? Mas diante da luta, a nossa fé aumenta. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que realmente enfrentou muitos desafios. A orfandade desde cedo, né, pastora? Perdeu o pai, depois perdeu a mãe. Que Deus faz. Depois teve 4 filhos, e desses 4, 2 também se foram, né? Teve também o Oswaldinho também. Outro meu filho que nasceu do meu ventre também morreu também. Jesus levou. Nunca fizeram nada errado, moraram servindo a Deus na igreja. Graças a Deus. Nossa. Eu posso também colocar isso como milagre. Sempre firme com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Sim, sim. E a gente ensinou nossos filhos a crer que Jesus é o caminho e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus, né? Eu acredito que esse também seja um milagre, né? Que você permanecer firme com Cristo, apesar das tribulações, das dores, das incertezas da vida. A senhora passou por várias, né? Mas estou aqui firme, e forte. Aqui hoje, né? Não tenho problema nenhum mais de coração, nada, né? Graças a Deus. Sim. Estou aqui feliz, muito feliz com Jesus, muito feliz, graças a Deus. Já que estamos falando de Curitiba, né? E já entramos na 7ª igreja, que ficaria para um próximo episódio. Mas vamos falar só mais um milagre dessa época da 7ª igreja, que eu me lembro que a senhora falou também que, além desses milagres físicos, de cura, né, emocional, de cura de demônios, salvação, pessoas endemoniadas que eram libertas, né? Mas além disso havia também um outro tipo de milagre, né, que era o arrependimento que o Espírito Santo gerava naquelas pessoas que tinham cometido crimes, né, que tinham sido presas. Tá lá, tem fruto lá, o pastor Pedrinho, que é um fruto lá, é um pastor, né? Conta rapidinho pro pessoal, depois a gente pode falar melhor no outro episódio, mas como é que foi essa... Eu me lembro, um dia eu estava pregando lá no presídio provisório do que fazia trabalho lá, né? Eu era pastora da 7ª igreja e às quarta-feira ia fazer culto lá. No momento que eu estava pregando, preguei e daí fiz apelo, né? Fiz apelo que queria aceitar Jesus. Daí uma pessoa lá, o nome dele era Rotilda, levantou a mão e foi para frente. Chegou na frente, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero entregar porque eu estava passando aqui para ir no banheiro me matar. Aí tirou de dentro uma chave de fenda assim, grande assim, que ele afiou bem e ia enfiar no coração lá no banheiro. Aí quando ele passou em frente à igrejinha lá onde estava pregando, dentro do presídio, que ele ia indo para o banheiro para se suicidar, ele contando ali. Né? Eu vi uma voz falando de Jesus. E era a senhora que falou para mim, né? Era a senhora que estava falando, então aqui, eu entrego agora na sua mão, e eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, e quero seguir Jesus. E seguiu a Jesus. Nossa. Seguiu Jesus. E outra, foi solto logo, dali um mês, soltaram ele, que ele era presidiário, né? E veio a soltura dele. Pastor Pedrinho, esse pastor Pedrinho também, ele estava condenado, não me lembro bem agora com tanto Deus que ele estava condenado. Eu sei que daí ele se converteu dentro do presídio, e daí ele queria ir numa vigília na 7ª igreja. Daí ele queria tanto ir numa vigília, daí um dia ele falou para mim, pastora, será que a senhora não falava com o diretor aí,
para me soltar para me dar uma vigília. Digo, falo sim, eu sempre fui corajosa para o evangelho, eu fui corajosa. Cheguei lá no diretor, lá, boa tarde, doutor, boa tarde. O que a senhora deseja? Eu vim aqui fazer um pedido para o senhor, vim fazer um pedido, que tem o detento aí, Pedrinho Vasque, ele quer ir uma vigília na minha igreja. Daí ele olhou bem para mim. A senhora é pastora dele? Eu sou pastor que faço o trabalho aqui, né? Ah, a senhora faz o trabalho aí, tá bom. Mas a senhora garante a soltura dele que ele volta de novo? Se a senhora garantir, uma coisa eu vou dizer para a senhora, já vou avisar já para a senhora. Eu sei que a senhora é uma pastora, respeita, que a senhora é pastora. Se a senhora responsabilizar que ele volta muito que bem, mas se ele não voltar, quem vai ficar preso é a senhora. A senhora vai arriscar isso? Vou arriscar. Você pode soltar ele, eu me comprometo. Me comprometi. Ele tem uma adoração, ele me quer muito, me considera muito. Cheguei em Curitiba, ele foi o primeiro que telefonou para o meu neto para me ver. Ele foi o pastor Pedrinho. Aí ele saiu, participou da vigília, terminou a vigília às 6 horas da manhã, ele voltou para o presídio. Muito que bem. Se apresentou lá para daí o diretor acreditou na minha palavra, né? Quando foi na próxima vigília, ele pediu, eles podem ir. Daí o pastor Pedrinho mesmo, que depois ele ficou pastor, que ele ficou na igreja, depois ele é pastor, ele pediu para outros que converteram comigo lá, se dava para ele sair com ele para ir para a vigília. O diretor não me chamou mais. Aí o pastor Pedrinho, que era responsável, o irmão Pedrinho, era responsável pelos outros detentos que levava. Levou mais 3 lá para a vigília. Terminou a vigília, voltava para o presídio. Os 3 se tornaram pastores. Glória a Deus. É muito lindo isso. Né? Um deles dirige uma igreja em Registro, que eu sei. E eu sei que se converteram. Então Deus assim me usou para ganhar almas do presídio. Sabe onde que Deus me usou para ganhar alma também? Você viu falar do leprosário em Curitiba? Sim, agora guarda esse leprosário para o nosso próximo episódio. Vamos ter mais episódios aí. Tem muita história para contar, né? Então, pastor, é muito importante a senhora trazer esse testemunho, né? Do que Deus fez nos presídios, porque realmente, aonde o ser humano não quer mais tocar, né? Onde o Estado nem consegue chegar, só o amor de Jesus consegue restaurar. Só o amor de Jesus consegue chegar a essa população, né, que vive à margem da sociedade. Muitas vezes são jogados nas prisões, né, com péssimas condições, né, sem dignidade alguma. E Jesus vem, traz a dignidade, transforma, conduz a pessoa ao arrependimento pelo Espírito Santo, e essas pessoas agora se tornam, como o pastor Pedrinho e tantos outros pastores que foram, né, oriundos desse sistema prisional, e Deus restaurou. Então é possível sim essas pessoas serem transformadas pelo poder de Deus. Não existe limite para o poder de Deus, né, pastora? Não existe reserva, não existe limite para o poder de Deus atuar. Deus, quando eu me lembro daquela passagem de Jesus, né, quando ele fala que a quem muito é perdoado, muito ama. Muito ama. Né? Então, essas pessoas que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais cura, tem sim, e essa é uma prova real. Tem. E esse é um outro milagre que nós gostaríamos de trazer aqui nesse programa de hoje. Mas, pastora, nos próximos episódios a gente vai conseguir falar de muito mais detalhes, né? De milagres que aconteceram nos retiros. Eu me lembro de milagres nos retiros. Nossa. E aí é um outro tipo de milagre, né? Quando Deus intervém assim, na natureza para convergir para a glória dele. Se você se lembra aí de milagres como o mar que ficou revolto e Jesus acalmou, e tantos outros milagres que Jesus operou, vocês irão ouvir testemunhos incríveis nos próximos episódios daquilo que Deus fez a partir de uma mulher comum, pessoas comuns, e que Deus ele pôde operar, e Deus fez coisas incríveis. E aí, deixa para o próximo episódio aí aquelas aventuras incríveis nos retiros, aqui em Salvador também, e na praia de Boa Viagem, né? Foi Boa Viagem, não me lembro bem. Praia Grande, aqui em Salvador. E eu falo aqui em Salvador porque é próximo aqui. Nós moramos em Camaçari, né? Mas Salvador fica bem pertinho daqui. E tem muita história boa pra gente poder compartilhar aqui. Verdade. Então, que Deus venha abençoar a sua vida. A pastora quer deixar uma palavra para as pessoas. Pode deixar agora uma palavra para eles. Eu queria deixar uma palavra a todos vocês que estão nos ouvindo, que venham, você que ainda tem dúvida, tire toda a tua dúvida e creia num Deus que criou os céus e a terra, criou nós de um monte de barro,
de pó, ele formou barro e formou o homem, que se chamou Adão, e depois achou que Adão não podia viver só, fez a mulher dele de um pedaço de costela do homem, fez a mulher para ter a família. E a família é um projeto de Deus, a família. E você que é uma família e ainda não conhece o verdadeiro poder e milagre de Jesus, se entrega a Ele. Diga: Jesus, eu quero também me salvar, eu quero ter o perdão, porque Jesus é pronto a perdoar todos os nossos pecados, Ele te perdoa. E eu aconselho a todos que me ouvem, aceite esse Jesus como Salvador e verás a tua vida transformada. Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.